Oi, gente! Tá começando o seu, o meu, o nosso podcast Agro 2 com um formato diferente de entrevista que a gente já vem fazendo por aqui, mas daquele jeito que você já conhece, leve, cheio de informação. E hoje o bate-papo é grãos, focando principalmente naquele grão que é o mais importante do agronegócio do país: soja. E soja, plantio a colheita sem defensivo químico. Ficou curioso? Fica aí que a gente já volta. Pois é, soja. Será que tem como produzir soja 100% sem defensivo químico? A gente vai provar que sim, com um entrevistado que já faz isso há muitos anos e tem sido referência, não só aqui no estado de Goiás, mas também em todo o Brasil. Sem mais delongas, eu já vou apresentá-lo aqui. Ele é técnico agrícola, engenheiro agrônomo e agricultor em Mineiros. Ele é diretor regional da Associação AproSoja Goiás, né? Membro da ProSoja Brasil, é membro do Instituto também Goiano de Agricultura, o IGA. Ele é vice-presidente da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha em Goiás e é o primeiro diretor institucional e um dos fundadores do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Estou falando dele, Rogério Vian. Seja bem-vindo ao podcast Agro 2. Uma honra ter você aqui. Tudo bem, Janaína? Prazer é todo meu. Estamos aqui para falar com os seus telespectadores aí, tirar algumas curiosidades aí sobre a produção de soja orgânica. Obrigado pelo convite. Bacana ter você aqui, Rogério. E o que o pessoal já quer saber é como que você percebeu, né, há tantos anos atrás, algo que não era tão comum, que poderia ser feita a produção do maior grão aqui, do grão mais importante do agronegócio, de forma 100% orgânica, né, com defensivos biológicos, defensivos aí minerais. Como que você percebeu que isso era viável? É uma história um pouco longa, eu vou tentar resumir ela um pouco, né? Mas a gente planta no entorno do Parque Nacional das Emas, né? Estamos aqui em volta de uma propriedade que está em volta do Parque Nacional das Emas, que é um patrimônio mundial da humanidade, né? Então, desde sempre ali a gente teve a questão do plantio não transgênico, né? No entorno do Parque Nacional das Emas, de 500 metros para soja e milho e 800 metros para algodão. Então, a gente nunca plantou soja transgênica nessa distância do parque. Posteriormente, veio a questão da zona de amortecimento, quando criaram uma zona de amortecimento em volta do Parque Nacional das Emas, que restringiu uma série de atividades ali, uma série de aplicações de defensivos. Isso foi em 2006. 2006 já vai para quase 20 anos isso. E aí se criou uma série de restrições aí para vários tipos de aplicações, não podia aplicar nada, nenhum produto que não fosse faixa verde, não poderia aplicar de avião, assim, eram várias restrições, e a partir dali eu comecei a perceber que a gente tinha que começar a mudar o modelo de produção, né? Futuramente, aí, 2 anos depois, a gente conseguiu derrubar isso com a medida liminar, mas enfim, aquele momento ali me mostrou uma outra perspectiva que a gente tinha que começar a mudar o modelo de plantar, né? Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado em 1999, e desde 2002 aí eu já estou à frente da propriedade aí da minha família. Perdi meus pais em 2004 e a partir daí a gente começou a administrar a fazenda. Então, desde então, a gente já começou ali usar produtos biológicos, né, tanto no tratamento de sementes, como também depois em aplicações foliares, né? Então, foi uma série de acontecimentos e de tecnologias que foram surgindo que proporcionou a gente a ver que daria para fazer com aplicações mínimas de defensivos químicos, né? Diminuir bastante a aplicação de defensivos químicos. E aí, com o passar do tempo, com novas ferramentas, com novas tecnologias foram aparecendo, os remizadores, né? Os fosfatos naturais, a própria impulsão, né, que teve aí nos últimos anos dos bioinsumos, né? As compostagens, a gente resolveu testar o modelo da agricultura orgânica, né? Que já vai para 5 anos agora que já sou certificado pelo IBD como produtor orgânico. Mas foi por isso, várias ferramentas foram aparecendo com o tempo que a gente conseguiu fazer escalar isso, né? Porque até então, plantio orgânico em pequena escala era feito, né? Mas em larga escala é bem mais raro. Eu queria que você explicasse também para os produtores que estão nos ouvindo, às vezes também agrônomos, né?
que não foi uma tarefa que foi feita assim de uma hora para outra. Eu queria que você frisasse isso, você até começou a falar, que foi algo que você foi migrando aos poucos do convencional para o orgânico, fazendo testes. Como que foi essa migração que você trabalhou dentro da sua propriedade? E hoje, como que é a propriedade lá? Como que é essa produção em larga escala? Então, realmente, é o que a gente sempre fala, né? Não dá para você migrar do sistema convencional para o orgânico da noite para o dia, né? Nem do convencional para o regenerativo, né? Do sustentável, não é fácil, né? Você precisa de uma transição de 2 a 3 anos. Imagina para o orgânico, né? É outro manejo, é totalmente diferente, né? A logística, né? Como você tem que fazer o manejo do dia a dia, né? Tem muitas restrições para você fazer a produção orgânica, então não é da noite para o dia, demanda de muito tempo, de muito conhecimento, de ferramentas que muitas das vezes não estão disponíveis para todo mundo. E você vê, 20 anos atrás a gente começou a fazer biológico, começou a mudar a chave, né? E só há 5 anos atrás que a gente resolveu encarar o desafio de fazer orgânico, né? Não é fácil. Os primeiros anos a gente colheu muito mal mesmo. No primeiro ano a gente colheu 20 sacas por hectare, no segundo ano a gente foi para 28 sacas. No terceiro ano em diante, que a gente começou a melhorar a produtividade, já atingindo 40 sacas, no outro ano já acima de 50 sacas e assim por diante. Mas é muito moroso, é muito difícil, tem muito pouco conhecimento de larga escala nesse modelo de agricultura, muito pouca ciência, muito pouca pesquisa nessa área, então realmente você tem que se dedicar muito, né? Tem que estudar muito por conta própria, visitar muitas outras propriedades que também tentaram. A maioria que entra sai rapidamente da agricultura orgânica, essa é a verdade, principalmente na larga escala. As pessoas entram e saem porque falta assistência técnica, falta realmente ter um dia a dia, um acompanhamento, pessoas qualificadas, né, agrônomos, né, pessoas técnicas para poder acompanhar isso. As próprias empresas, né, tem poucas empresas que compram orgânico, que dão assistência técnica e que promovem aí o financiamento desse tipo de atividade. É uma coisa que eu sempre falo, e eu converso com todas as empresas de orgânico, eu falo assim, se vocês querem que aumente a produção de orgânico, vocês têm que fomentar a transição. É impossível um produtor sair de 100% convencional, plantando transgênico, usando adubação química, fungicida e tudo mais, sair do convencional para o orgânico da noite para o dia. Existe um processo de 2 a 3 anos, no mínimo, para você se transformar orgânico, até porque você tem que tirar glifosato 3 anos antes. Então, assim, é uma situação que você não muda da noite para o dia. Depende muito, realmente, né? Que o produtor tem que querer muito, tem que ter financiamento, tem que ter uma outra visão dos agrônomos, né, dos consultores. Então, realmente não é fácil, não. Tem que querer muito mesmo. Hoje, como que é seu cultivo lá, assim, a área, se você puder abrir, claro, essa informação, os insumos você usa tanto biológicos quanto minerais, em sequeiro, né, só para a galera ter uma ideia de como que funciona a propriedade, porque às vezes pensa em orgânico, uma coisa assim pequena, né, num estilo rústico, como antigamente, mas é dotado de total tecnologia, assim como os cultivos convencionais, né? Exatamente, isso mesmo, Janaína. Então, é um outro tipo de manejo, totalmente diferente. As máquinas, né? A gente trabalha muito com enxadas rotativas, né? Tem que capinar manualmente ainda. A gente utiliza muita mão de obra para capinar isso, de enxada mesmo, de 1 a 2 capinas, dependendo muito do ano. Geralmente são 2 por ano. A gente utiliza os pós de rocha, né? Os remizadores, para substituir o NPK. Usamos os fosfatos naturais, calcário, gesso, gipsita, né, que é a matéria-prima também, que é o enxofre, né? A gente utiliza biológicos de maneira geral, todo tipo de biológico, desde fungos, bactérias, vírus, a gente também utiliza bastante, tricograma, telenomos, que são os micro e macroparasitoides, utilizamos calda bordaleza, utilizamos produtos à base de cobre, claro, todos eles têm que passar tem que ser certificados pelo IBD, né, pelo Instituto Biodinâmico, tem que estar em conformidade, né, você não pode usar produto que não esteja registrado no IBD. Então, assim, é totalmente diferente o manejo e a gente tem que trabalhar sempre preventivamente, né, o orgânico, né, o regenerativo, você não pode ver a praga para poder aplicar. Então, pano de batida, você tem que acompanhar a lavoura semanalmente, 2 a 3 vezes por semana, fazer pano de batida, fazer realmente a integração aí das técnicas, né? Fazer o pano de batida para ver como é que está o levantamento, né? Fazer um levantamento bem feito, do que tem de mariposa, do que tem de ovo claro, ovo escuro,
ninfa, todo esse... É uma coisa muito rara de ser feito hoje na agricultura convencional, né? Então, a gente tem que ter esse acompanhamento diário, aí, quase que diário, para você definir uma aplicação. Se você vai fazer a base de BTs, você vai fazer bacilos subtilis, púmilos, o que você vai fazer de fungos, né, para o controle principalmente de pragas. Então, assim, é uma série de medidas que você tem que tomar para que você consiga fazer o manejo antecipadamente. Depois que você viu a praga, é muito difícil você controlar. A gente também utiliza sistema de armadilhamento, né, com armadilhas, com feromônios, tanto para captura de mariposas, né, de todo tipo de lagarta que você puder imaginar. Por exemplo, uma mariposa chega a produzir 400 ovos. Então, assim, se você pegar uma mariposa, são 400 lagartas a menos no meio da sua lavoura. Então, a gente armadilha a lavoura toda, a gente consegue controlar boa parte das lagartas que vão estar infectando a lavoura. A gente também tem tubo de coletor de esporos também, para ver a questão de doenças, né? De onde está vindo a doença, se tem, como que está essa situação da doença, se o fungo está ativo, se não está. Então, assim, agora estamos instalando também armadilhamento para cigarrinha também, né? Começar a armadilhar também para cigarrinha, uma nova técnica agora também, para poder coletar o máximo de cigarrinha em armadilhamento, numa técnica que está recentemente sendo abordada agora em larga escala. Então, assim, é uma série de medidas que você tem que tomar para agir preventivamente, né? E aí tem o clima, né? A questão climática também pesa muito. Quando fica muito seco, esse ano mesmo foi extremamente seco. Então, assim, num ano mais seco, o controle é mais difícil ainda. Então, você tem que entrar com aplicações noturnas, né? Sempre noturno para aproveitar a umidade, né? A temperatura mais baixa. Então, assim, muda bastante o manejo do convencional. Então, não é para realmente qualquer pessoa simplesmente decidir que vai plantar orgânico da noite para o dia. E hoje você está cultivando lá quantos hectares? Assim, é só soja ou você faz safra, safrinha? Só para a gente entender. Soja e milho, né? Geralmente é soja e milho na safrinha, né? Soja na safra normal e milho na safrinha. São 400 hectares. Bacana. E lá, assim, a maioria do que a gente conhece, dos produtores hoje que estão trabalhando com essa parte de biológicos, hoje o Brasil aumentou 45%, né, nos últimos 5 anos, o consumo de biológicos dentro das lavouras. Eu queria que você dissesse que na sua propriedade, 400 hectares, é uma propriedade considerável, e eu queria que você falasse tudo que você produz lá de insumos na parte de biológicos e remineralizadores são on-farm ou você traz cepas de fora? A grande maioria a gente produz na fazenda. Tem alguns que a gente não produz porque não compensa, o custo é muito barato, né? Para comprar, né, comercialmente, então muitos a gente acaba comprando e alguns a gente produz na fazenda, alguns fungos, algumas bactérias que são mais fáceis de produzir. E hoje a gente está focado muito mais, a gente está deixando um pouco essa questão dos isolados, de produzir os isolados na fazenda mesmo, e partir para a questão que a gente chama que são as comunidades, né, de fungos e bactérias. Então hoje a gente trabalha muito mais com EM da mata, né, coletando os micro-organismos eficientes nas nossas matas nativas, né, nossas reservas legais, nas nossas APPs, multiplicando isso e levando para o campo, né, tentando levar a biologia que está lá, original, né, que está lá da região, para a sua biota ali da onde você faz a sua cultura principal. Então, a gente trabalha hoje com Soy Food Web, né, que são os compostos de chá, né, tanto o chá, o composto mesmo, né, mais sólido, e o composto líquido também, o extrato e o chá de composto. A gente trabalha também com o TMT, que é uma técnica também muito utilizada aí pelos agricultores regenerativos, que é essa produção dos EMs aí, né, coletados da mata, e você aumenta a eficiência deles, uma série de insumos que você usa nele, é uma técnica bastante utilizada nessa agricultura regenerativa. Então, a gente trabalha hoje mais focado nessa técnica, principalmente para aplicações do suco de plantio. Hoje a gente não aplica, mesmo nas áreas que não são orgânicas, a gente já não faz mais tratamento químico de semente também. Então, a gente trabalha muito com aplicação biológica, de paradisóbio, azospirillum, né, o próprio tricoderma, bacilos subtilis, bacilos púmilos, né, vários tipos de bactérias e fungos no tratamento de semente, justamente para você dar condição biológica para essa planta sair mais vigorosa, né, e com mais saúde do solo. E, é claro, melhorar a questão da matéria orgânica, né, quanto mais saudável tiver o solo, melhor para a planta, né, melhor ela vai se desenvolver. E até porque a gente quer equilibrar o sistema, né, e você só equilibra o sistema, e a gente só vê isso realmente
o benefício disso quando você faz agricultura regenerativa ou orgânica, né? Quando você deixa de aplicar alguns químicos, você começa a favorecer a vida, né? A questão de minhocas, a questão dos inimigos naturais, né? Aparece muito inimigo natural, muitas pragas são totalmente combatidas pelos inimigos naturais, você não tem que fazer nenhuma intervenção, questão de joaninhas, de aranhas, de pequenas formigas, né? Questão de pulgão, uma série de pragas aí, a gente acaba não tendo problema porque você acaba favorecendo o controle natural por esses inimigos naturais, inclusive fungos, né? O Bovéria, Metarrhizium, o Tricoderma, acabam se beneficiando para você não fazer aplicação química nenhuma. O interessante você citar dos inimigos naturais, que inclusive você disse que vocês percorrem as matas, inclusive a sua APP e a sua reserva legal, que inclusive é muito grande, né? Eu queria que você falasse também sobre o tamanho aí da reserva legal e APP que vocês preservam e utilizam essa biodiversidade para manter a lavoura também. Então, é um ciclo virtuoso, né, Rogério? Exatamente. A propriedade são 990 hectares, 400 hectares de soja, tem 180 hectares de cana, 60 hectares de eucalipto e o restante todo com reserva legal e APP. Então, a gente cumpre muito mais do que o Código Florestal prevê para a gente, né? Seriam 20% de reserva legal. Então, hoje a gente está com mais de 30% de reserva legal e APP, e é lá está a nossa principal fonte de recurso biológico, né? Onde a gente vai coletar lá os fungos e bactérias lá e promover essa distribuição nas áreas de produção. Então, isso é uma técnica milenar, a gente não inventou nada, não estamos aqui falando que a gente inventou isso, isso é muito antigo, né? Principalmente na cultura oriental, né? Japão, China, Indonésia. O que a gente fez foi escalar isso, né? Graças a vários consultores que trabalham nessa área, né? Então, realmente, é impressionante o que a gente consegue fazer usando a natureza ao nosso favor. Equilibra ambientalmente o sistema, né? Biologicamente, fisiologicamente, né? Então, as plantas se desenvolvem melhor, né? Sem que você... Acaba quando você aplica algum produto sintético, você acaba mudando a fisiologia da planta, né? Ela não reconhece aquilo como natural. Então, tudo que você puder aplicar, que seja... que a planta reconheça como natural, melhor ela vai agir. Então, a gente usa muitos produtos à base de extratos, por exemplo, de babosa, de alho, por exemplo, são vários extratos, né? O próprio silício, né? A gente usa muito terra de atomácea, né? O silício natural. A gente usa um monte de ferramentas aí que ajudam a planta a reconhecer essa questão de ser natural e assimilar e dar a resposta mais rapidamente. Os remediadores também, né? A gente utiliza remediadores mais locais, que estão na nossa região, que são de diferentes formações do nosso solo. A gente tem aprendido muito nos últimos anos, faz 10 anos que a gente utiliza os remediadores. Cada ano a gente aprende mais, a gente está usando mix hoje, utiliza mais de um tipo de remediador. Eu já usei mais de 6 tipos de remediadores diferentes, e cada um tem uma função, cada um tem uma quantidade de nutrientes. A gente tem muitos pó de rocha que somados tem uma tabela periódica inteira. Então a gente está produzindo um alimento também de valor nutricional muito maior, né? Que hoje é um problema, né? Os alimentos hoje, a grande maioria deles, a gente tem uma restrição nutricional muito grande aí nos alimentos produzidos hoje nesse modelo de agricultura mais convencional. E quando você fala assim de ambientalmente correto, mas também socialmente e economicamente, eu gostaria que você falasse sobre o teor de proteína da soja, que é maior, né? Que você já vem preconizando isso, já vem falando isso em outras oportunidades que a gente entrevistou, mas também além desse teor de proteína que é maior, as empresas te remuneram melhor e o seu custo é menor comparado ao convencional, não é isso? Exatamente. A agricultura orgânica em si, né, o produto orgânico, dependendo da certificação que você tiver, os Estados Unidos ou Europa, por exemplo, ela te paga um prêmio maior, né, em torno de 40%, 50% acima do mercado convencional. É um mercado mais restrito, é um nicho de mercado, mas existe um mercado muito bom. Esse ano está muito ruim o preço da soja, do milho em geral, mas assim mesmo é 40% a mais, de 40% a 50% a mais, dependendo da época, né? Tem épocas que ele descola mais do mercado convencional, tem épocas que ele está mais parecido com o mercado, então depende muito da época que você comercializa. Geralmente a gente faz a soja, trava ela só o prêmio, né? A gente não trava o preço diretamente, só o prêmio. A questão do custo, a gente consegue reduzir muito o custo de produção, depende muito do ano, né, da questão climática, mas em torno de 40% a 50% do custo abaixo do que é hoje a agricultura convencional, né? Então, claro,
Isso qualquer um vai começar a fazer e vai reduzir esse custo. Não, são muitos anos, né? São muitas técnicas, são muitas ferramentas, é muito trabalho para você conseguir chegar nessa redução de custo desse tamanho, né? Tem produtores que estão conseguindo até mais. A gente tem um produtor aqui em Montevidéu, Adriano Cruvinel, são 1.400 hectares ali, não é orgânico, é regenerativo, que ele consegue reduzir o custo dele em 70% já. Isso cientificamente, inclusive, publicado em trabalho, e consegue reduzir muito mais o custo de produção, né? Então, uma área um pouco maior, diminui o custo fixo, né? Então, melhora essa questão também. Então, assim, são uma série de medidas que a gente acaba fazendo, reduzindo o custo. Então, tipo assim, eu tenho a mesma produtividade que meus vizinhos? Não, claro que não. Os produtores estão colhendo aí na faixa de 80 sacas, né? Até mais que isso. Esse ano até que não, né? Porque é um ano muito seco, então muitos produtores acabaram colhendo mal, né? Então, assim, quando você colhe bem, o custo sendo alto, mesmo assim você remunera. Mas e quando falha, igual esse ano? Nós tivemos áreas aí de produtividade abaixo de 30 sacas esse ano, naquela região que eu nunca vi isso acontecer. E aí, como é que paga a conta? Então, assim, se você reduz custo e você melhora a rentabilidade através da rentabilidade do prêmio, né? Não estou falando para ninguém virar orgânico aqui da noite para o dia, mas se você reduzir custo já é uma grande vantagem. Imagina se você tiver um prêmio maior. Então, vamos falar assim, hoje, você produzindo em torno de 25 a 30 sacos por hectare, pagaria o custo tranquilamente desse modelo orgânico. Agora, no convencional, a gente sabe que o custo está acima de 50 sacos, só o custo operacional, né? Então fica muito complicado. Inclusive você citou uma coisa importante, Goiás tem expectativa de quebra de 23% na safra de soja, né? E segundo o Rally da Safra, e também a Federação da Agricultura, que percorreu o estado para poder analisar essas lavouras, percorreu o Brasil, grande parte dos produtores que tiveram fortes problemas, aí acima de 40% de perda da lavoura de cada um, foi identificado a questão da implantação de um plantio direto não tão eficiente ou de técnicas que não estavam tão de acordo com o solo, por exemplo, do cuidado do solo, um cuidado prolongado do solo. Queria que você falasse sobre isso, que no orgânico vocês cuidam, o solo é o bem mais precioso de vocês, né? Exatamente, é o que a gente faz nesse modelo, o que o GAS preconiza também, a própria agricultura regenerativa e orgânica, o foco nosso está no solo, né? Então, quanto melhor o solo tiver, quanto menos compactação, né? Um grande problema hoje, a grande maioria das lavouras que sofreram mais com a questão da seca, geralmente está ligada à questão da compactação, né? A compactação muito alta, a questão de não fazer um pousio, né? Fazer a questão de sucessão de culturas de soja e milho, sem usar braquiária, sem usar planta de cobertura, né? Para poder promover também essa descompactação biológica, tanto como raízes, como biológicos mesmo, com bioinsumos, né? Então acaba intensificando essa questão da compactação. É um dos maiores problemas hoje do Brasil, né, e do mundo, é a questão de compactação. Então, assim, se você não trabalhar bem essa questão, você acaba tendo percas grandes num ano atípico, né? Em anos normais, você acaba não passa despercebido esse tipo de coisa, mas num ano igual esse, você vê realmente onde estão os gargalos, né? Então, a gente tem acompanhado, eu faço parte de vários grupos aí, acho que facilmente passa de 200 grupos que eu participo aí, entre o GAS, a ProSoja, a Federação do Plantio Direto, né? Vários grupos aí, só do GAS a gente tem uns 10 grupos aí. Então, assim, o que a gente tem visto, inclusive num grupo grande que eu participo aí, que tem agricultores do Brasil inteiro, que as pessoas estão começando a enxergar a agricultura de um outro jeito. Estão começando a ver que a conta não está fechando. Então, assim, a gente costuma brincar muito isso, falar dentro do nosso grupo, que, assim, o ser humano em geral, não é só a agricultura, é o ser humano de maneira geral. A gente só muda de dois jeitos, ou é pelo amor ou pela dor. Então, assim, quando começa a dor do custo, começa a não fechar as contas, começa o cara a perder... inclusive patrimônio, não só a renda, a pessoa começa a mudar, ela vê que tem que mudar. É a mesma questão da saúde, né? A pessoa fica obesa, tem que começar a mudar a questão da alimentação, tem que começar a fazer academia, caminhada, e o agricultura é a mesma coisa. Então, assim, ontem eu acompanhei uma conversa grande do grupo que eu participo aí, assim, várias pessoas do Brasil inteiro comentando isso, não está fechando a conta mais, a gente precisa mudar, a gente precisa sair do pacote pronto, a gente precisa sair dessa armadilha que a gente acabou entrando. A gente precisa procurar por técnicas mais regenerativas. Então, assim, nada melhor que uma crise para mostrar o outro lado. Foi assim que aconteceu comigo lá atrás, com a zona de amortecimento, com a questão do entorno do parque, e por isso eu mudei. Tenho certeza absoluta que talvez eu não teria mudado tão rápido se não fossem essas questões.
Então é isso, o produtor, de maneira geral, ele quer mudar, todo produtor quer mudar. Você acha que o produtor levanta de manhã cedo e fala, eu vou aplicar defensivo, eu vou gastar 40% do meu custo com aplicação de defensivo químico, com adubo, com isso que é importado, 85% do nosso NPK é importado. Você acha que o agricultor pensa que ele quer fazer isso? O produtor quer gastar o menos possível e colher o máximo possível, isso é qualquer agricultor. Só que o sistema que está montado, que existe um sistema, né, grande aí de revendas multinacionais e uma cadeia toda, preconiza isso, inclusive os financiamentos agrícolas. Hoje a gente não tem incentivo com a agricultura mais regenerativa. Não existe nada hoje no mercado que remunere o produtor melhor ou que forneça uma taxa de juro mais baixa para que o produtor faça esse modelo de agricultura. Então existe também a questão de política agrícola. Precisa mudar algumas políticas agrícolas aí. Eu tenho certeza, se chegar no produtor, qualquer produtor, e falar para ele, eu vou te oferecer uma taxa de juros, em vez de 18%, 20%, vou te oferecer uma taxa de juros de 10% a 12% ao ano, falando no caso desse ano, que as taxas de juros estão muito altas, para você fazer esse modelo mais regenerativo. Pô, o agricultor é qualquer coisa menos burro, né? Ele faz conta. Então, assim, o produtor, se tiver incentivo, ele muda e muda muito rápido. Bacana você falar de política pública, né? Porque é o que mais está faltando ainda, né? É uma questão que é morosa, a gente sabe, que demanda passar por Congresso, a aprovação, até chegar à sanção presidencial, é uma questão muito, muito longa. Partindo para o final, e já falando sobre esse incentivo à política pública, essa demanda do produtor cada vez mais pela agricultura regenerativa, sustentável, orgânica, e é um papel muito importante dos grupos, né, de associações que os produtores se unem para poder formular propostas, até enviar para o governo. A gente vê aí a CNA, Confederação da Agricultura, se movimentando, né, para poder trazer essa necessidade para o governo. Eu queria que você falasse do papel do GAAS enquanto um grupo que preconiza essa agricultura sustentável, como que é o trabalho feito, que está sendo desenvolvido, como que o produtor pode procurar o GAAS, né? Às vezes tem um monte de dúvidas, como você lá atrás, você foi procurar, né, informações sobre isso. Claro que não tinha grupos formados, hoje está mais fácil do produtor acessar informação, mas como que ele pode trazer essas informações para ele, caso ele queira entrar nessa parte de sustentável, e como que é o trabalho hoje desenvolvido pelo GAAS? Então, legal sua pergunta, porque realmente a gente trabalha muito isso. O GAAS, quando surgiu, não tinha essa pauta, não tinha essa intenção. A gente era uma meia dúzia de produtores, há 8 anos atrás, discutindo um modelo melhor de se fazer agricultura. A gente literalmente começou aqui em Mineiros, nasceu aqui na minha cidade, com amigos de uma revenda aqui, da Terra, o Emerson, o Célio, que já estavam comercializando produtos biológicos naquela época, né? Uma parceria com uma empresa de São Paulo, um japonês, que foi o primeiro que abriu as portas para mim. A empresa chama RSA, lá de São Paulo, agora me fugiu o nome do pesquisador agora, lá do Japão. Ele veio do Japão, e ele que me abriu as portas a primeira vez, mostrando que teria como fazer uma agricultura mais biológica, né? E a gente começou um trabalho ali de brincadeira, né? A gente, na época, nem existia grupo de WhatsApp direito, né? Foi os primeiros, olha que a tecnologia da informação, Facebook, né? E internet começou a pegar fogo mesmo. A gente resolveu criar um grupo de WhatsApp, tinha uma meia dúzia de pessoas. Dali a pouco, em menos de um ano, a gente já tinha um grupo completo, com 256 membros, né? Na época era o máximo que um grupo de WhatsApp comportava. E você vê como é que foi tão rápido. Às vezes as pessoas falam, mas as coisas não mudam, demora para mudar, o produtor não muda. Mas em um ano a gente conseguiu fazer um grupo de WhatsApp com 250 pessoas já do Brasil inteiro, 256 pessoas. E no primeiro ano de criação do grupo, a gente já fez um fórum. A gente promoveu um fórum de agricultura sustentável junto com a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, né, a FAEG, lá em Goiânia. E por incrível que pareça, lotou, deu mais de 300 pessoas. De lá para cá, a gente começou a fazer eventos anuais. A gente já fez 5 grandes fóruns, né? 2 em Goiânia, aí veio em Campo Grande, foi o terceiro, né? Com mais de 750 participantes. Aí veio a pandemia, a gente ficou 2 anos parado. Depois a gente fez em Brasília, o ano passado, já foi um evento internacional, também com uma participação de mais de 600 pessoas, né? Foi pós-pandemia, então foi o primeiro evento que a gente fez. A gente promoveu vários eventos em Mineiros também. A gente fez 6 encontros de agricultura sustentável em Mineiros, todos com dia de campo lá na fazenda. Vinha gente do Brasil inteiro, a gente juntava 400 pessoas aqui em Mineiros, de gente do Brasil inteiro, até do Paraguai, da Bolívia, trazer gente para cá para ver
esse modelo de agricultura. Depois a gente levou para Rio Verde, fez 3 eventos seguidos em Rio Verde. Hoje tem um grupo muito forte em Rio Verde, fazendo, né, e em grupos grandes, fazendo em larga escala esse modelo de agricultura. E a gente começou a ver que tinha que mudar a questão da política agrícola também. Então a gente influenciou grandemente no Programa Nacional de Bioinsumos, que foi criado há 4 anos atrás, o Programa Nacional de Bioinsumos, e de lá para cá a gente influenciou diretamente na criação do PL, né? A gente está lutando até hoje pela aprovação do PL de bioinsumos. Tem um PL na Câmara, tem um PL no Senado. A gente está numa briga grande aí para poder aprovar esses PLs, para regulamentar realmente essa questão da produção dos biológicos on-farm. A gente também atuou diretamente no PL estadual, né? Na Lei Estadual de Bioinsumos aqui em Goiás, junto com o governo Caiado agora, também com o secretário de Agricultura, o Thiago, na gestão passada. A gente foi o primeiro programa estadual criado no Brasil e o melhor do Brasil até hoje. Vários programas estaduais foram criados em vários estados, graças a esse primeiro programa no estado de Goiás, que é um belo programa, que tem incentivo à produção, tem incentivo à produção de cepas, biofábricas que estão sendo montadas nos IFs goianos aí, em várias regiões do estado, principalmente com o polo em Rio Verde, né? Então, assim, que vai fomentar grandemente esse modelo, né, de produção, com cepas de qualidade, com parceria, com meios de cultura. Então, assim, a gente está sempre participando de audiências públicas, né? A gente participa sempre de audiências públicas, tanto de realizadores, como também dessa questão dos bioinsumos produzidos on-farm. Então, essa é uma atuação que o Brás está tendo fortemente. A gente tem bastante contatos com deputados, senadores, a gente está sempre falando com eles em relação a isso, para poder pautar essa questão da política agrícola. 2 anos atrás, a gente conseguiu lançar um programa com o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que hoje está em Minas Gerais somente, mas eu acredito que isso vai migrar para o Brasil todo, que é a questão deles, eles financiam hoje 100% para você adquirir o realizador, inclusive fazer a aplicação dele, a distribuição da lavoura, paga o frete, monta a sua biofábrica, compra cepa as cepas, né, para você fazer a sua produção farm, inclusive financia também a compra dos mix de planta de cobertura. Então, esse é um programa inédito, fomentado pelo BDMG, a gente que montou junto com a Embrapa, com a VLI, esse programa lá em Minas Gerais, e eu acredito que logo, logo vai estar no Brasil todo. Outra questão foi a reunião ontem, já tivemos 3 reuniões, mas ontem foi uma reunião grande com o BNDES, então, onde está sendo definida uma política agrícola para essa agricultura regenerativa. Então, a gente atua em várias frentes aí, e os eventos que a gente faz disseminam isso o Brasil afora. Hoje a gente tem mais de 800 associados hoje no grupo, né, de todas as regiões do país, não tem um estado que a gente não tem produtores associados, e a gente discute agricultura, pecuária, floresta, né, não só agricultura, e também hortifruti, né, a gente discute isso regionalmente. A gente não fala de agricultura de norte a sul do país com as mesmas técnicas, com as mesmas ferramentas. Então, esse que às vezes a agricultura convencional deixa muito a desejar, né? De querer usar uma técnica, um adubo, um defensivo, que é usado de norte a sul do país. A gente foca regionalmente, nos melhores realizadores que tem na região, mais perto, né, para diminuir frete, nos melhores bioinsumos, na questão da produção farm, nos EMs. Então, a gente atua em várias áreas, está sendo um sucesso realmente. A gente está sendo demandado absurdamente por eventos, né? A gente vai ter um evento agora dia 6, 7 e 8 em Lençóis Paulista, um evento muito grande lá. Nos mesmos dias tem um evento em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, também com essa abordagem agricultura regenerativa. A gente vai ter vários eventos no Brasil esse ano, várias demandas, né? Ribeirão Preto também, outro evento no Rio Grande do Sul mais no final do ano. Também estão pedindo um evento no Mato Grosso, um evento nacional, não sei se a gente vai dar conta de fazer esse ano, mas enfim, a gente está tentando, além de incentivar o agricultor a mudar, também as políticas públicas também, para que o produtor possa também ser incentivado pela política pública. Hoje a gente tem os contatos, né? A gente tem o site, a gente tem Instagram, né? GAAS Brasil, então é só entrar no Instagram, no YouTube, você entrar lá no YouTube e perguntar sobre agricultura regenerativa, agricultura sustentável, você vai ver milhares de vídeos, né, produzidos aí por produtores, né, por membros e por palestras, né, que a gente promove aí Brasil afora. Bacana, você que viu aí, não é tendência mais, já é uma realidade em muitas lavouras do Brasil, e isso vai se tornar cada vez mais real, cada vez mais presente.
E quem sai na frente é quem busca conhecimento, né? E se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aí na agricultura regenerativa, sustentável e orgânica, segue lá, @gasbrasil, tá aí na tua tela. Segue também @RogérioVian75 no Instagram, manda direct também, é possível mandar direct por Gás, né, para conseguir esclarecer dúvidas, se precisar encontrar com o pessoal lá em Rio Verde, é possível, Rogério? É possível, sim. A gente promove muito esse tipo de intercâmbio, né? Porque é isso que importa, na verdade, né? Cada produtor é uma realidade diferente, né? Cada propriedade tem um tamanho, cada propriedade tem os seus funcionários. Então, assim, não existe uma. Se você visitar 50 fazendas, você vai ver 50 realidades diferentes. Então, a gente promove muito essa questão. Vai visitar. Para a gente aprender e fazer o que a gente está fazendo hoje, a gente visitou muitas fazendas. A gente teve na Bahia, a gente teve em São Paulo, a gente teve em Minas Gerais. A gente teve várias fazendas e cada visita você aprende alguma coisa diferente, uma técnica diferente. Olha, eu estou fazendo assim, mas poderia ser feito assim, com um custo menor, né? Olha, o cara está fazendo aqui com a caixa d'água, mas dá para fazer com um IBC. Então, assim, é muito legal, porque e além dos produtores em si, tem também os funcionários. E os funcionários são muito criativos, os colaboradores, né? Os gerentes, né? Cada um tem um bola, eles são tudo meio professor Pardal, né? Então, cada um tem uma técnica, cada um acha que de um jeito funciona, é muito legal. Então, a gente incentiva muito a questão dos produtores visitarem as fazendas. A gente vai ter um programa Regenera Cerrado também, que está promovendo um evento agora, dia 14 de março, né? Que é um programa do Fórum do Futuro, né? Que foi um visionário, foi o Alisson Paulinelli que criou. Então, dia 14 de março agora vai ter um evento, inclusive eu acho que está até esgotado as vagas agora, que vai ter visita nas fazendas lá em Rio Verde, do Eric e da Marion Pompier, que vão visitar e ver todas essas técnicas que a gente está utilizando isso aí. Esse programa Regenera Cerrado, em parceria com a Cargill, tem 38 pesquisadores trabalhando nesse projeto para identificar o que está sendo feito na agricultura regenerativa e na convencional. Qual que são os benefícios desse modelo de agricultura regenerativa em relação aos convencionais. São 12 fazendas que estão sendo acompanhadas no sudoeste goiano e que daqui 5 anos aí nós vamos ter muito dado para mostrar. Bacana demais, conversamos com o Rogério Vian, você viu aí, canais de conhecimento tem muito, presencial, online, dias de campo, famoso dia de campo que nunca deve morrer, né? Tem muita difusão de conhecimento, troca de experiências. Se você quiser ficar sabendo mais sobre esse assunto, agricultura regenerativa, sustentável e orgânica, nós também falamos no nosso portal de notícias, agro2.com.br. Todo dia notícias quentinhas do agronegócio, saída do forno, inclusive sobre política pública nessa situação, nesse tema. Você fica por dentro também em todas as nossas redes sociais. Segue lá, @portalagro2, @portalagro2 em todas as nossas redes sociais. Estamos presentes. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha, ativa o sininho. Toda semana, 2 episódios sobre assuntos diferentes do agronegócio. Tem aquele agrônomo amigo seu que está querendo entrar por essa onda do orgânico, que não é onda mais, já é uma realidade. Manda para ele, compartilha, clica aí nessa setinha, manda lá para ele, manda também para aquele agricultor amigo seu, aquele grupo de agricultores, dissemina conhecimento, informação boa, é informação compartilhada. Rogério, muito obrigada pela sua participação, uma honra ter você aqui, mostrando que é possível, é real, e você está fazendo, está dando certo, e tem muitos agricultores interessados nesse assunto. Eu que agradeço, Janaína, obrigado a todos e espero que tenha contribuído aí um pouco mais para difundir conhecimento, que no final é isso que hoje é o que tem de mais valor, é o conhecimento, né? E difundir. A gente acredita muito no conhecimento aberto, né? De difundir o conhecimento para que mais pessoas tenham acesso a essas tecnologias, a essas ferramentas e que cada um, aprendendo, compartilhe para frente também, né? A gente costuma falar muito que isso é uma corrente do bem, né? Para quem já assistiu esse filme, corrente do bem, se não assistiu, assista. É isso, você faz o bem, a pessoa faz o bem e vai passando para frente. E assim a gente vai mudando a realidade aí, não só do Brasil, mas do mundo, né? A gente é muito cobrado, né, nacionalmente, internacionalmente, para fazer uma agricultura mais sustentável, mais gerativa, né, mais inclusiva, e a gente vem fazendo isso. O Brasil realmente é um país de agricultura, é o país mais sustentável do planeta. A gente consegue safras no ano, a gente consegue fazer um plantio direto de qualidade, e a gente pode melhorar e muito isso, né? A gente já faz agricultura muito boa e dá para melhorar absurdamente, diminuir o custo, diminuir a aplicação de defensivos, diminuir o impacto ambiental. A gente usa abelhas aqui, uma coisa que eu não falei, a gente faz polinização de abelha na soja também com resultados espetaculares, tanto de produção
do mel de abelha, o mel da abelha de soja, que para mim isso é uma novidade, produz uma quantidade pequena, mas produz, que tem um valor muito alto também, e também a questão de aumento de produtividade se usando abelhas, e a gente sabe, se você tem abelha e você tem minhoca na sua propriedade, é sinal que está equilibrado o seu sistema. Então é isso que a gente prega, é uma agricultura de processos e não de produtos, é de conhecimento e não de produtos, é isso que a gente acredita e a gente está fazendo isso em larga escala. Obrigado a todos. Bacana demais, agronegócio brasileiro é isso, sustentável, um dos melhores do mundo, um exemplo para a humanidade. Espero que você tenha gostado, obrigada pela sua companhia até aqui e até o próximo episódio.